Salve do Cordeiro com a Pai Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Aleluia. Abra o Santo Livro, amados, em Apocalipse capítulo 20. Eu acho que vai fazer necessário eu pegar também o capítulo 19. Apocalipse 19 e 19. Amém? Diz assim: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois quem? A besta e o falso profeta, foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Quem é esse que está sentado sobre o cavalo, amado? Cristo. E todas as aves se fartaram de suas carnes. Aí vamos para o capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E via as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal na testa, nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo nome é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, que nós lemos lá em Apocalipse 19. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Podem se sentar, amém, amados? Amados, certamente eu não vou conseguir explanar tudo sobre esse capítulo hoje. Eu queria ter dado início às 19h30, não fora possível. Mas vamos ir até onde assim o Senhor permitir. Amados, nós vimos aqui, principalmente no capítulo 19 e no versículo 19, a partir desse ponto, onde o texto diz que
João, tendo essa revelação, essa visão escatológica, ele vê a besta, os reis da terra, os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército, a igreja de Cristo. E a Bíblia diz que a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, ou seja, os sinais serão elementos que vai fazer com que muitos creem na mentira. Creem na mentira. E isso, amado, é muito comum porque nós somos fadados a sermos levados e sermos induzidos mais pelos sinais, dons, do que fruto, porque os sinais nos causam impacto, nos referenda que algo sendo feito é divino, é divino. Então esses sinais aqui vai servir como elemento de enganar. Tanto que ele diz, fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então isso fala da vinda do Senhor, do retorno do Senhor, que ele vai matar a besta e o falso profeta, o anticristo e o falso profeta. E ele os lançará, a partir de então, nesse lago de fogo e enxofre. Se instaura o milênio. Mas antes disso, amado, antes de eu fazer aqui a minha introdução, a partir do capítulo 20, eu vou fazer algumas observações antes de entrar no próprio texto até. Eu queria que os irmãos fossem junto comigo lá em Apocalipse capítulo 11. Volta lá, no versículo 7. Apocalipse 11, 7. Por que eu quero fazer essa observação aqui? Porque eu acredito que eu não fui muito feliz na minha exposição, o irmão Marcelo nos auxiliou, sobre a observação que a irmã Cris fez. Eu até mandei mensagem para ela agradecendo pela observação que ela fez, e eu não fui muito feliz e objetivo, e eu quero ser nessa noite aqui. Amém, amados? Por isso que eu sempre falo com os irmãos, para terem essa liberdade de questionar, indagar, agregar. Isso faz com que ambos, amados, crescemos. A Bíblia diz que nós aprendemos com todos os santos. E eu não sou detentor da verdade absoluta e tenho humildade suficiente para expressar isso. Diz assim, vamos lá, Apocalipse 11, o texto sobre as duas testemunhas, que nós fizemos aqui a exposição sobre esse capítulo. E quando acabaram o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Fala da característica espiritual, o estado espiritual da cidade, no tempo do fim. Qual é? Uma cidade entregue à prostituição, entregue à lascívia, à imoralidade, entregue à idolatria, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles. Sobre quem? Sobre o corpo morto das testemunhas. E se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida, e aqui vai ser a clara evidência do arrebatamento, né, que é precedido pela ressurreição do corpo. O espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E viram do céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. A clara evidência de que o arrebatamento não é secreto, mas é visível. Versículo 13. Naquela mesma hora, houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade.
e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais, é esse detalhe aqui que a Cris nos fez a observação. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu, e é passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. E eu não fui muito feliz aqui nessa observação que a Cris fez sobre e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Quem são esses daqui? Quem são esses daqui? É uma parte dos ímpios que não morreram com o evento da vinda do Senhor, que não morreram, mas ficaram atemorizados, impactados, e não é que eles deram glória porque creram pela fé no Senhor para a salvação, até porque após a ressurreição a janela se fecha, mas eles deram glória vendo aqueles eventos e fazendo o link com a testemunha que é a igreja no período tribulacional pregava, e aquilo se concretizou. Era essa a explanação que eu deveria fazer de maneira mais consistente. E aí no versículo 15 ele continua a expressar a 7ª trombeta sendo tocada e os eventos da ordem de Deus, a ira de Deus, sendo manifestado na terra. Todavia, a terra ela não será de maneira absoluta e plena destruída. Se der tempo, nós vamos ver isso hoje. Amém, amados? Era essa a observação que eu queria fazer, e já agradeci a Cris e mais uma vez agradeço. Amém, irmão? Permaneça assim, todos nós. Amados, há 4 formas de nós interpretarmos o Apocalipse de maneira teológica. E por que eu vou falar isso? Para que aqueles que gostam de se dedicar, de ler, e amados, eu quero encorajar os irmãos a lerem o Apocalipse. Às vezes a gente lê os evangelhos, lê as cartas paulinas, lê até o Antigo Testamento, mas muitas pessoas parecem que têm uma certa repulsa, medo. Já vai com um pré-conceito, ou seja, um conceito antecipado de assim, não, eu não vou ler porque eu não vou entender. Não, eu não vou ler porque é muito difícil. O Apocalipse ele tem as suas complexidades? Tem, lógico que tem. Mas isso não pode nos impedir, nos causar uma barreira de nós não nos entregarmos ao Apocalipse a ponto de se dedicar nesse livro sagrado, santo, que promove esperança para a igreja. Esperança para a igreja. Irmão, o Apocalipse fala da esperança da igreja, da revelação de Jesus, da vinda de Cristo, da igreja habitar com o Senhor por toda a eternidade, de nós vermos as maravilhas, os feitos, a glória, o poder, a grandeza, os feitos do Senhor, de maneira revelada na sua palavra, e aquilo que será revelado ainda a nós, que não está escrito. Então, vamos se dedicar a esse sagrado livro, amado, gastar tempo nele, se esmerar a ele. Então, esse meu intuito de estar falando sobre Apocalipse é para encorajar e para fazer da maneira mais simples possível para a gente entender. Porque complicar e não entender, não tem edificação nisso. Por isso que eu coloquei até na playlist lá, Apocalipse puro e simples. Porque é assim que deve ser. Então tem 4 formas de interpretar o Apocalipse. Tem a preterista, a historicista, a idealista e a futurista. Vamos lá, preterista. Esta visão sustenta que a maioria das profecias do Apocalipse se cumpriu no passado, especificamente durante o Império Romano, no 1º século depois de Cristo, culminando com a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Ela foca na intenção original do autor, ou seja, João, e no contexto histórico dos seus primeiros leitores, que enfrentavam uma perseguição na sua época. Então, a preterista, ela entende que o livro do Apocalipse, ele está mais direcionado àquele período, e não no período atual, nem tampouco futuro. Entende? A historicista é uma abordagem que interpreta o livro como um panorama profético de toda a história da igreja, desde os tempos de João até a segunda vinda de Cristo. Os símbolos são vistos como
a representação de pessoas, eventos, sociedade, períodos históricos reais ao longo dos séculos. Então essa é a interpretação historicista. Ela pega os símbolos, os elementos, ela crê que isso representa pessoas, eventos, sociedade, períodos históricos, trazendo para sua literalidade, mas ao longo dos séculos. A idealista, alegórica ou simbólica. Esta é uma perspectiva que entende que o Apocalipse como uma representação atemporal da batalha espiritual contínua entre o bem e o mal, entre a igreja e as forças do mal. Ela se concentra nos temas teológicos e morais universais, ao invés de prever eventos históricos específicos ou futuros. A idealista, ela crê mais na simbologia, entende? Já a historicista, ela traz os elementos simbólicos do Apocalipse, o dragão, a besta, o falso profeta, as testemunhas, tudo isso, pega os símbolos e traz para a sua literalidade, entendendo que são o quê? Pessoas, eventos, sociedade. Já a idealista é tudo alegórico, é tudo simbólico, é tudo espiritual. E a última, a futurista, é uma visão que interpreta a maior parte do livro, geralmente a partir do capítulo 4, como a descrição literal dos eventos que ainda ocorrerão no futuro, imediatamente antes e durante a segunda vinda de Cristo, e é a base para muitas interpretações populares sobre a grande tribulação, o anticristo e o milênio. Pensa só no futuro. Por que isso aqui é importante, amado? Nós sabemos. Porque a partir do momento que nós vamos lendo, de maneira direta ou indireta, a sua mente ela vai divagar em uma dessas interpretações, ainda que você nem saiba. Pastor, qual é a interpretação que a igreja, a nossa igreja, ela se encaixa, que ela crê, que ela acredita? Nenhuma, nem outra. Mas duas, amados, que são minimamente mais próximas da interpretação das Escrituras, é a historicista e a idealista. Nós cremos nos símbolos, mas também nós cremos nos elementos históricos que simbolizam pessoas, sociedade, eventos. Então, no Apocalipse, a gente tem que ter esse equilíbrio de entender o que é alegórico, simbólico, mas também entender o que é literal. Então, o Apocalipse tem que ter esse jogo de cintura de entender e discernir o que é literal e o que não é. Tal qual também o milênio. Porque se eu não ter esse discernimento de entender o que é literal ou o que é simbólico ou espiritual, eu posso me equivocar na própria interpretação. Eu posso me equivocar. Então, o que é o milênio, amado? O que é o milênio? E o próprio milênio também tem as suas linhas de interpretação. São 3. O pré-milenismo histórico clássico, que é dispensacionalista, acredita que Cristo voltará antes do milênio para reinar na Terra por um período literal de 1000 anos. Durante esse tempo, Satanás será acorrentado e Cristo governará com os santos em um reino terrestre restaurado. O pré-milenismo histórico clássico vê o milênio como um período literal de 1000 anos de reinado terrestre de Cristo, mas não necessariamente a separação entre o retorno de Cristo e a segunda vinda, juízo final, que é a linha que nós cremos, ok? A segunda é o pós-milenismo. A visão pós-milenista interpreta que a igreja, através de disseminação do Evangelho, trará o reino de Deus à terra gradualmente, por meio de uma influência positiva sobre a sociedade. O milênio não é visto como um reinado terrestre literal, não é visto, ou seja, é só simbólico, espiritual, mas como um período de tempo em que o Evangelho prevalece e a influência do mal é minimizada. Após esse período, o domínio do Evangelho, Cristo voltará para a ressurreição dos ímpios
e o julgamento final. É a visão pós-milenista. E a outra é amilenista. Esse termo não é muito bem coloquial, porque a partícula A é a partícula de negação grega. Então significa que não há milênio. E não é isso especificamente. Ela interpreta que o milênio não é de forma não literal, vendo como um período atual entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, onde Satanás é mantido em um espaço de restrição espiritual. Irmão, você acredita nisso? Que Satanás está como está escrito aqui, ele está com um estado de restrição espiritual de ação? Você acha que Satanás está restrito? Eu acho que ele está todo vapor. Sim ou não, mano? Satanás está todo vapor, mano. Porque o milênio, ele expressa de maneira clara e objetiva que quando ele for instaurado, Satanás é preso. Então, o fato do amilenismo dizer que ele enxerga como um período atual entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, onde Satanás é mantido num estado de restrição espiritual, é negar a própria Escritura. É negar a própria Escritura. Essa visão enfatiza que o milênio não é um reinado terrestre, mas um reinado espiritual, que ocorre através da igreja. Olha isso, amado. Muitos amilenistas veem a igreja como um reino milenar, e o diabo é considerado amarrado simbolicamente, impedido de enganar as nações, pois a igreja está governando e a influência do mal é limitada. É uma verdade isso? Então, esses conceitos é necessário nós termos esse discernimento. Quando Cristo vem, amado, e a ira de Deus, ela vai abalar toda a terra. Nós vamos estudar sobre as taças, sobre os selos, sobre as trombetas. A Bíblia narra eventos em que vai morrer muita gente, crise econômica, social, perseguição, morte, demônios sendo liberados do abismo para atormentar os homens, a ponto dos homens buscarem a morte, mas a morte vai fugir deles. Então será um período tenebroso. Todavia, a terra não será de todo destruída. Haverá pessoas. E essas pessoas, como nós vimos aqui em Apocalipse capítulo 11, que uns vão ficar atormentados e darão glória a Deus, serão os que vão ainda sobreviver após a ordem de Deus e vão estar na terra. As profecias, elas estão culminadas, e eu queria que nós fôssemos juntos em Jeremias capítulo 4. Abra aí enquanto eu vou falando. Oi, fala. Só um pouquinho rapidinho. Sim. Quando o João ele diz e vi descer a nova Jerusalém, né? Então ali ele está dizendo que ele está vendo. Igual Daniel, ele fala assim, viu uma roda, cheia de vários seres, que ele fala, Daniel, testemunho, diz que ele está vendo. Então a gente pode dizer que é simbólico aquilo? Acho que não. Se você está vendo, Sim. ele está dizendo, eu vi descer. Sim. Né? Então, essa parte aí de simbólico, eu acho que já a gente tem que descartar, porque se você está... Eu estou narrando para o senhor, eu falo assim, eu vi descer uma cidade do céu, aí eu estou falando para o senhor que eu vi. Uhum. Você não pode dizer que é simbólico que eu estou vendo, é isso que eu estou querendo dizer. Sim, entendi. Ainda que, como eu falei, ambas interpretações elas têm que se casar, tanto a literal como a simbólica. Há elementos, por exemplo, quando a Bíblia fala da besta, ela está falando de um animal? Não, ela está falando de quê? De uma pessoa, mas que terá uma característica de um animal feroz. Besta fala de um animal feroz, violento, cruel, truculento, que dilacera, dominante. Então essa pessoa, ela terá essa característica. Quando a Bíblia fala, por exemplo, de mar em Apocalipse, ela não está falando de mar, ela está falando de quê? Povos, nações. Entende? Então, qual é ali o símbolo? Ali é a aplicação do símbolo. Entendeu? Trazer uma interpretação. Via Nova Jerusalém. Então, tem os aspectos. Entendeu? Literais e simbólicos que a gente deve encaixar junto para ter a melhor interpretação possível. Mano. A melhor interpretação possível. Fazendo isso com muito temor, dignidade, respeito à Bíblia e à sua palavra, porque a Escritura é muito clara, amado, que
aquele que acrescentar ou tirar, as pragas desse livro virão sobre ele. Eu tenho muito temor sobre isso. Está descrito em Apocalipse, capítulo 22, 18 e 19. Então, Jeremias capítulo 4. Todos abriram? A partir aí do versículo 22. O que é esse texto aqui que nós vamos ler aqui? O profeta está tendo uma visão também, em que ele vê a destruição. E na visão do profeta, ele enxerga que acabou tudo. Mas será? Vamos lá. Deveras meu povo está louco, já me não conhece. São filhos nércios e não inteligentes. São sábios para o mal fazer, mas para bem fazer nada sabem. Observai a terra, e eis que estava assolada e vazia. Ele está tendo essa visão. Assolada e vazia, destruída e vazia. E os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. E vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira, da sua orgue. As taças da ira de Deus aponta para o tempo do fim. Porque assim diz o Senhor: toda esta terra será o quê? Assolada. De todo. Porém, olha esse detalhe aqui. Então, os dispensacionalistas dizem e utilizam esse termo aqui para dizer que na ira de Deus ele acabará com tudo e todos, não terá mais homem. Mas só que eles não leem aqui, ó, o versículo 27 todo. Porque assim diz o Senhor: toda esta terra será assolada de todo. Mas não lê o finalzinho. Porém, a não consumirei. Não consumirei. 28 e 29 para acabar. Por isso, lamentará a terra, e os céus em cima se erguerão, porquanto assim disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Ao clamor dos cavaleiros, aponta lá para o Apocalipse, e dos flecheiros, fugiram todas as cidades e entraram pelas nuvens, e subiram pelos penhascos, todas as cidades ficaram desamparadas, e já ninguém habitava nelas. Então ele está vendo uma cidade abandonada, vazia, ele enxerga que não há homem. Mas não é isso que a Bíblia, no seu todo, expressa, porque o Apocalipse vai dar a resposta disso. Vá lá junto comigo, Apocalipse 6:12. Entenda-se o Apocalipse capítulo 6, a abertura dos selos. Selos, taça, né, e trombeta, é João falando a mesma coisa, utilizando elementos diferentes e trazendo flashbacks diferentes da mesma coisa que ele quer expressar. Alguém abriu aí? Eu ouvi até dizer, pastor, que esses elementos são usados aí, é como se fosse uma engrenagem dentro do... que se encaixa juntamente assim, mas só explicando um detalhe. Como um diagrama, né? Ele vai se encaixando. Uma peça encaixando assim. Porque o Apocalipse, você não pode ler ele, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até o 22, como uma ordem cronológica. Não é assim. João escreveu isso como se fosse um código mesmo, para que o império se tomasse posse, de fato não entendesse. Então, como ele escreveu diversas maneiras, falando do mesmo evento, se um capítulo não fosse entregue, o outro revelaria. Se aquele outro não fosse entregue, o outro revelaria. Porque ele estava expressando a mesma coisa, falando de maneira diferente. Uma graça e uma inteligência do Espírito Santo, para que o que Deus quisesse entregar à sua igreja, iria chegar. E chegou lá. Deus é bom. E até Mateus 24, ele vem mostrar ali como se fosse um resumo do que está falando em Apocalipse. Exatamente. Então, esse diagrama do Apocalipse, ele tem que ser montado, encaixado, para que a gente possa
enxergar o todo. Amém? Alguém lê para a gente aí para ajudar. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Só um momento. Lembra? Todos os textos que a gente lê, Apocalipse capítulo 11, Mateus 24, Apocalipse 6, sempre tem esse tremor de terra. Aí quando você vai, selo, taça, trombeta, perto do sexto, sempre tem esse daqui. Que quando vira e vai se encaixar no tremor de terra, é que já está próximo. No caso da trombeta, a última trombeta. Ele está falando dos mesmos eventos, só que utilizando elementos diferentes. Então ele está falando, ó, havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que um grande terremoto, um grande tremor de terra. E, continua aí. E o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas. O que eles fizeram? Se esconderam nas cavernas. E qual a visão que o profeta estava tendo lá? Eu estou vendo a cidade assolada aí? Vazia. Por que está vazia? Porque eles se esconderam, amado. Uma parte morreu, uma parte ficou lá sepultada, morta, nos entulhos, aquela catástrofe, aquela coisa toda. O ser humano olhou, ele, ó. E tanto é que os próprios ricos hoje já fazem abrigos que eles chamam de bunker. Aonde? Embaixo de rochas, cavernas, com toda uma estrutura de oxigênio, estoque de alimento, estoque de água. Por quê? Eles têm essa perspectiva de que algo vai acontecer, amado. E como que a igreja não crê se os próprios ímpios, amado, enxerga isso? Enxerga que os eventos escatológicos, eles são reais, verdadeiros, palpáveis, guiados por sinais, e eles já estão se preparando. Por isso que a igreja deve estar preparada para o retorno do Senhor, crendo nas profecias. O filho das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Por quê? Os filhos da luz parece que andam assim, de maneira displicente, low profile, né? Essa linguagem moderna, né? Low profile, tranquilão, tá tudo. Gente, mas pastor, que tipo de preparação? Primeira, preparação espiritual, amado. Essa deve ser o pilar. A orientação do Senhor é: vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o seu Senhor. Vigiar é o que? Estar apercebido, atento aos sinais, às profecias, vida de oração, consagração, jejum, vida piedosa, santidade, consagração. Isso é o vigiar, isso é o estar preparado. Não se envolver com os cuidados dessa terra. Qual é? Glutonaria, bebedice, como diz lá em Lucas, capítulo 22 ou 21, se eu não me engano. Mas os filhos das trevas, como é que eles se preparam? Se preparam materialmente, fisicamente, mas não vai adiantar. Continua, mesmo. Observando. E todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá resistir? Olha, subsistir. E quem poderá subsistir? Então eles estão se escondendo nesse ambiente, como quem diz: eu não quero ser atingido pela ordem de Deus, eu não quero ser tocado pela ordem de Deus, eu não quero ser morto pela ira do Cordeiro, porque o dia é vindo, o dia da sua ordem, da sua ira, do seu furor, da sua justiça. E quem poderá subsistir? A resposta é a igreja, amado. A igreja vai subsistir, a igreja vai permanecer, a igreja ficará. A igreja será transformada, redimida, arrebatada, e ela reinará com o Senhor. Então o profeta, ele estava tendo uma visão. Lembra de Daniel? Eu falei na última oportunidade: Daniel, sela essa visão, porque não é para o teu tempo.
Então, a revelação, ela é, por assim dizer, gradativa. Os profetas não precisavam ter um vislumbre absoluto da visão, porque não era para o tempo deles, amado. Qual foi o sentido? Nenhum. Então, Deus, ao longo do tempo, ele foi utilizando os profetas para que eles, como o Fernando falou, como um diagrama, um quebra-cabeça, pegassem as profecias e fossem se encaixando no Novo Testamento, no Apocalipse, em Mateus, em 1 Tessalonicenses, para que a gente tivesse uma compreensão absoluta. Vai lá, Marcelo. Não. Então vamos dar início, amado. Vamos dar início ao reino milenar. Não vai dar tempo da gente absorver tudo. A gente traz numa próxima oportunidade. Nós estávamos lá em Apocalipse 6, 19 e 11. Mas deixa no 20 aberto e eu vou ler aqui o Apocalipse 11, 15. Ok? Deixa aberto no 20. A gente vai fazer a exposição do 20. Mas eu quero pegar o gancho do versículo 15 de Apocalipse 11. E tocou o sétimo anjo a trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Tocou a sétima trombeta, amado. Cristo vem. Eu ia fazer aqui a linha do tempo aqui de novo, mas não deu tempo. Mas a linha é: tocou a sétima trombeta, né? Tocou a sétima trombeta. É uma trombeta, gente. Eu sou péssimo de desenho, Jesus. Tocou a sétima trombeta. Cristo, os sinais começam a acontecer. Cristo vem. Cristo vem numa nuvem cheia de anjos. Os anjos vêm. Olha o anjo. Vai precisar de Deus aí. Cheio de anjo. Cristo, de cabelo branco como a lã. Branco como a lã. Me perdoa, meu pai. Tu sabes. Os anjos, eu te disse, Cristo vem. Ok? Cristo vem. Os mortos estão aqui deitados na terra, sepultados. Né? Os mortos. Eles são ressuscitados. Ressuscitados. Os vivos têm o seu corpo transformado. Cristo destrói a besta e o falso profeta, nós lemos lá, Apocalipse 19, os lança no lago de fogo. Quando isso ocorre e a sétima trombeta é tocada, despeja toda a ira do Senhor, dar-se início ao reino milenar do Senhor. E como que ele dá o start principal, amado? Apocalipse 20, versículo 1. João tem uma outra visão. E ele diz assim: ligou? Ele diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Olha que visão, mano. Olha que visão. Ele vê descer do céu um anjo que tinha uma chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e ele, esse anjo, com a autoridade de Deus. Chave fala de autoridade. Por exemplo, alguém está com a sua chave da sua casa aí? Está aí? Cadê? Tá, Zé? Ela está me dando a chave dela. O que ela me deu com essa chave aqui? Ela me deu a autoridade de entrar na casa dela. De fazer o que eu bem entender. Porque ela me deu autonomia, me deu o direito
Deus vai dar o direito a esse anjo de descer com a chave do abismo, uma grande cadeia, e ele vai prender quem? Satanás. Que autoridade e poder. João vê isso. João vê isso. O anjo munido desse poder, dessa autoridade, ele vê esse anjo, e esse anjo faz o quê? Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, ele aponta para o Gênesis, que é o diabo e Satanás, toda a faceta que Satanás se apresenta, e o amarrou por 1000 anos. Nós vemos lá em João que para Deus um ano é como um dia com 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele prende. Então, o início do milênio se dá quando Deus prende Satanás, amarra Satanás, que engana, que mata, que rouba, que faz o seu império das trevas. Aí sim, amado, aí sim. Quando Satanás for preso, toda essa ordem de caos, ela é parada. Parada. Porque agora vai se iniciar o reino de Deus, amado, nessa terra. Nessa terra. Versículo 3. E o lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Então, o tempo foi, Satanás ficará preso, para que não mais, o que ele fazia? Qual era a principal função? Ele é o pai da mentira. Não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois, importa que seja o quê? Solto, por um pouco de tempo. Por que disso aqui, mano? Por que disso aqui? Importa que Satanás seja solto. Não podia ficar logo preso? Para influenciar as nações. Entende? Influenciar as nações. Aí a grande questão é, mas por que Deus vai permitir Satanás, que já estava preso, influenciar as nações, enganar as nações, se Deus poderia salvá-las? Mas só que a ressurreição, e aqui, mais para frente, a gente vai entrar nesse dilema, tá? Mas aqui eu já vou deixar um spoiler, né? Por que Deus vai permitir que Satanás saia, engane as nações novamente? Primeiro, porque essas pessoas não passaram pela primeira ressurreição. Então estão destinadas à segunda, se assim estiverem vivos, né? Se assim estiverem vivos. Se não tiver, vai ser julgado e lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aqui eu já vou deixar esse spoiler. Vai ter um período milenar. Essas pessoas estarão lá. A igreja que estará com o corpo glorificado, nós vemos na parte de ressurreição. A Bíblia diz que nós vamos ser semelhantes ao quê? E os anjos fazem o quê? Ou deixam de fazer, né? Não, servem a Deus. Mas Jesus disse, são ministradores. Mas outra coisa, outro detalhe que Jesus disse, qual? Lembra? Também, olha isso. Não se casam e não se dão, hein? A igreja não. Mas os ímpios que estarão, eles vão estar vivendo. Aí que vem o dilema que está na minha cabeça, tá? Crianças vão nascer no milênio. E nascerão sem a marca da besta. E aí? Mas nascerão com a semente do pecado, pastor. Porque está no pai e está nos pais que não acreditaram em Cristo. Exatamente. Pegou essa visão, essa senha? Mas vamos supor, não vai, né? Não vai. Que uma criança parta sem que atinja a maioridade. Vamos fazer esse exercício. Que ela parta. Ela está com a semente do pecado, mas ela é digna de condenação? Pastor, deixa eu entender. Sim. Vai nascer criança no milênio? Como eu entendo assim? Eu vou te provar biblicamente, mas lá para frente não é nem comentar esse problema. Aumento de problema antes, cara. Eu sou muito doido. Porque eu acho que Isaías fala que não vai ter criança. Vamos ver, o texto vai ver, vai mostrar, mano. Ele fala, você já leu? Ele fala o contrário, cara. Fala que vai ter. É. Então, esses dilemas eu encontrei estudando sobre esse assunto. Então, por esse motivo que diz que é necessário que Satanás seja solto. Ele é preso, mas depois importa que seja solto. Para quê? Para enganar as nações. Versículo 4, vão caminhando.
Versículo 4 do capítulo 20 de Apocalipse. Posso fazer uma pergunta aí? Sim. Por que Deus não deixou ele preso e salvou as pessoas? Né? Então, porque elas não creram pela fé. Não creram. Elas só creram porque viram, não é isso? Não creram. Mas se cumprir a palavra, testemunhando também. O evangelho do reino será pregado em testemunho. Ou seja, para que eles Creiam. mas não para conversão. Versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta nem a sua imagem, e nem receberam o sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Fala de Cristo e a igreja julgando as nações, amado. Isso aqui é muito glorioso. Trono fala de autoridade, governo, domínio. Então a igreja, ela será posta nessa condição junto com Cristo. Junto com Cristo. Deixa Apocalipse aí, vai junto comigo, lá em 2 Timóteo 4:1. E aí a gente vai entender o que é esse julgamento de Cristo. Esse julgamento de Cristo e a igreja. 2 Timóteo 4, versículo 1. Conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os... Quando? Na sua vinda e no seu reino. Opa, peraí. Paulo ele faz uma argumentação interessante. Eu exorto-te, eu te alerto, porque esse Deus, esse Senhor, ele há de julgar quem? Vivos e mortos, na sua vinda e no seu reino. Agora, o que é julgar? O que é julgar? Vai responder que eu li. Número 3. Terá pecado no milênio? Você vai ter julgamento por alguma coisa que eles fizeram de errado. Se eles fizeram alguma coisa errada, que foi influenciado pelo pecado. Exatamente. E aí, olha só, amados, como é que isso aqui é importante, o que o Marcelo acabou de falar. Se eles vão ser julgados é porque fizeram alguma coisa de errado, mas Satanás está preso. Então note, amado, que quando as pessoas dão desculpa, o diabo, Satanás, foi laço, Satanás faz? Faz. Satanás opera? Lógico. Ele induz? Logicamente. Mas a responsabilidade humana não pode ser removida, porque o milênio prova isso. Satanás estará preso, o ser humano cometerá pecado, porque a semente do pecado habita nele. O ser humano é mau, amado. O ser humano é ruim por excelência, é depravado por excelência. Então isso mostra o quão danoso foi o pecado, e ele é. Então o que é julgar? O que é julgar? A palavra grega é crino, talvez não seja essa forma de falar, né? Mas significa separar, colocar separadamente, selecionar, escolher, determinar, resolver, decretar, reinar, governar, presidir com o poder de emitir decisões judiciais para julgar a era e a prerrogativa dos reis e dos governantes. Então, julgar significa separar, colocar, selecionar, fazer divisão. E olha o que a Bíblia diz. Vai pegando como referência. 1 Coríntios 6, versículo 2 e 3. Eu vou ter que ler 3 textos aqui, amado, então vou pedir ajuda dos irmãos. Eu vou ler 1 Coríntios 6, versículo 2 e 3. Queria que alguém abrisse 1 Coríntios 4, 5 e Apocalipse 5, versículo 9 e 10. Quem vai ler 1 Coríntios 4, 5? 1 Coríntios 4, 5. E quem vai ler Apocalipse 5, versículo 9 e 10? Almir vai ler Apocalipse, Marcelo vai ler 1 Coríntios. Tá bom? Quando vocês abram aí, eu vou ler aqui 1 Coríntios. Diz assim,
Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Paulo está fazendo uma pergunta retórica. Vocês não sabem não? Que os santos, quem são os santos? A igreja. A julgar o mundo? Ou seja, lógico que sim. Ora, se o mundo deve ser julgado, e julgado nós vimos que é ser separado, dividido, colocar à parte. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que, havendo de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então ele está falando, olha só, vocês não entendem que vocês vão julgar coisas muito mais excelentes, mais excelsas, mais gloriosas. Vocês não estão entendendo que vocês devem ter mais capacidade para julgar as coisas pertencentes a essa vida, a essa terra. Então, aí, entenda isso, mano. Você é cristão, você é crente, fiel no Senhor, salvo pelo Espírito, crê no sangue de Jesus. Quando Ele vier e os mortos serem ressuscitados, os vivos transformados, e nós fomos arrebatados, e depois nós viemos com Ele nessa terra, implantar o seu reino milenar, nós estaremos com Ele, julgando a terra. Julgando a terra. 1 Coríntios 4, versículo 5. 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha. Opa, nada julgueis antes do tempo. Até quando? Até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Olha que isso, mano, texto forte. Então cada um receberá de Deus o louvor. Forte é esse texto, mano. Olha o que a vinda do Senhor, o julgamento dele, vai fazer. Vai tirar os desígnios do coração. Não, mas desígnio do coração é coisa que só você sabe, tá? É coisa que só você sabe, é coisa que só o ser humano sabe. Então o julgamento de Deus, ele vai tirar esses segredos do coração do homem e vai colocar diante dele, falar aqui, ó, você está sendo julgado, condenado, separado da minha igreja por causa disso aqui. E você sabe. E você sabe. Aí está intenções. Oi? Julgar as intenções dos corações. As intenções, os pensamentos, as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Aí ele diz, então cada um receberá de Deus o seu louvor. Coisa forte, amado. Pode ler o Apocalipse 5, amado. Versículo 9 e 10. E cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar um livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha que maravilha. Reinarão sobre onde, amado? Olha, no céu não. Então entende como é que a gente tem que ter a devida interpretação do texto? Reinarão sobre a terra. Então é lógico que o milênio ele será na terra. Na terra, mano. Literalmente na terra. A Bíblia é clara aqui. Quando ele diz na terra, é nesta terra, não é em outra terra. É aqui, ó. O milênio será na terra, não no céu. E a igreja vai julgar. Olha que texto aqui que é muito claro isso. O julgamento serve para quê? Separar o bode da ovelha, o joio do trigo. Mateus 25. Aí você tem que ter na sua mente o quê? Mateus está escrevendo. Não tem capítulo nem versículo. Ele está dando continuidade no seu pensamento. No Evangelho, sim. Ficou um pouquinho confuso, pastor, porque, tipo assim, se houve todos esses episódios, né? A igreja subiu e depois veio para Brasília, começou o milênio, vai separar o quê? Tipo assim, uma última separação. Será que, como no céu tem um galardão, eles são... Vamos botar assim, as etapas, né? Será que no inverno também vai ter isso? Ou alguém vai sofrer mais que outros? Separação entre o povo de Deus e o que não é povo de Deus. Lembra do muro? Lembra do muro? Em Apocalipse 11? Ele foi me dado uma cana de medir e com isso construiu um muro de separação. Aonde que vai ser posto? Ah, tá, porque no caso ele vai separar para poder
julgar quem vai para o céu e quem não vai. Exatamente. Naquele momento. E no próprio Apocalipse diz que na grande cidade não entra nela coisa imunda, nem pecado. Entende? Então ele vai separar, porque essas nações não poderão entrar na Nova Jerusalém. Eles vão, ainda que vão ser beneficiados, tá, amado? Vão ser beneficiados. Mas eles não têm o direito de entrar na cidade, a Bíblia diz. Para que tem o direito de entrar na cidade pelas portas. Eles não vão entrar. A igreja estará lá, protegida e guardada pelo próprio Senhor. Entende? Deu para entender essa separação? Pastor, esse julgamento é só para condenação, né? Sim. Mas não dá uma dúvida. Condenação e separação. Eu sei, mas não dá uma dúvida aqui no 15 do 20. Aí diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da Apocalipse? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não dá uma impressão assim que tem um justo ali também sendo julgado ou não? No 15 do 20. Que tem um justo? Assim, a impressão que dá. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não dá assim a impressão que tem alguém esperando também para ser julgado como vocês, ou não? Não. Eu não tenho essa percepção, não. Você entendeu o que eu quis dizer? Pastor, eu tenho. Lá em Isaías 11. Essa é a minha dúvida. Outra vez eu estou na mesma tela. Sim, mas Isaías 11 fala do milênio, sim. Fala das nações, só que essas nações não entram na cidade, amor. Elas não entram na cidade. Essa compreensão que a gente tem que ter. Ele fala do resto do meu povo ali. O que resta é isso? Resto do povo é a junção da casa de Israel com a casa de Judá, que forma um único povo, o resíduo do meu povo. Esse resto, são juntos antes do início do milênio. Sim, ali ele está falando das nações realmente, as 10 tribos foram divididas. Só que ele está fazendo alusão espiritual do reino do norte e reino do sul, que em Cristo formam um único povo. Entende? Tudo que foi separado na terra. Sim, só que ele está dando a alusão profética do Israel de Deus, que em Cristo é unida. Romanos capítulo 11. Até porque, assim, vai falar na palavra do Senhor que a salvação é pela graça por intermédio da fé. E os que estão no milênio ali que sobreviveram, eles não tiveram essa fé. Não tiveram essa fé. Então não tem como eles serem depois salvos por alguma coisa. Até porque, quando ele começa, e aí a interpretação não cabe, essa colocação, porque quando ele diz que vi um grande trono branco, é a hora que ele vai julgar essas nações, ele vai separar, e aqui separando já para condenação. E esses que não foram achados escritos no livro, eles foram lançados. Por que não foram? Porque creram na besta, viveram no pecado, tiveram uma marca. Também lembrando que os salvos ressuscitaram e os caminhos foram transformados, foram separados. Mas depois do milênio, o julgamento foi a condenação. Exatamente. O trono branco, ele se dá pós-milênio. Tá? O trono branco, ele se dá pós-milênio. Mateus 25, foi isso que eu falei? Foi. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Ou seja, vai colocar em juízo. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino. Que reino é esse? O reino milenar, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era estrangeiro, me hospedaste, estava nu, me vestiste, adoeci, visitaste-me, estive na prisão, foste me ver. Então os justos, que não é pelas suas obras, mas porque foram justificados por Cristo, por meio da fé, então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te?
E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos, ó separação, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Nós vimos lá em Coríntios que a igreja também há de julgar os anjos. Que anjos? Os anjos caídos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não os fizeste, não fizestes a mim. Então irão estes para o tormento eterno, mas os justos para onde? Para a vida eterna. Então Cristo aqui, junto com a igreja, ele está julgando, separando. E tem um outro termo também, que ele utiliza de apacentando as nações. Porque o termo ali utilizado com vara de ferro é essa a orientação que ele está dando. Vamos lá, Apocalipse 19, vai junto comigo. Eu vou ter que acabar aqui, tem muita coisa. Muita coisa. Muita coisa, não vai dar tempo não. Muita coisa. Eu vou ler esse texto aqui e a gente finaliza. Apocalipse 19, versículo 13 a 16. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiram os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui, amado, tem duas conotações aqui que eu julgo importante, por isso que eu coloquei esse texto aqui relacionado à questão de julgar, mas também na questão de apacentar aqui, ó. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir as nações, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar. Essa vara de ferro é um cetro que serve como punição, mas também para dar direção. Porque no milênio, essas nações que estarão ali, a Bíblia é muito clara que vai acabar as guerras, vai acabar os conflitos, vai acabar. E por que vai acabar? Porque Deus vai estar dando a direção, o apacentamento. A função do pastor é trazer paz, tranquilidade, equilíbrio para quem está sendo doutrinado, guiado, alimentado por ele. O Salmo 23 é muito claro: guia-me a águas tranquilas. A tua vara e o teu cajado faz o que? Me consola, a tua vara. Então o Senhor estará ali para a sua igreja e para as nações perceberem e verem a diferença do reino de Cristo e a diferença do reino do anticristo. Então essas nações estarão ali, amados, literalmente sendo apacentadas, guiadas, mas julgadas pelo próprio Senhor. Essa vara de ferro deve ter algum simbolismo, né? Oi? Essa vara de ferro deve ter algum simbolismo, algum significado. Justiça, juízo, mas também direção, apacentamento.
Entende? Amados, eu vou parar por aqui porque se eu der continuidade não vai fazer jus. A gente continua na próxima oportunidade. Amém, amados? Se assim Deus permitir. Oi? Só que à medida que esse povo que vai ser transladado, eles vão ser julgados ou já foram julgados? No caso que vão ter os corpos transformados, Transladado, na vida de Cristo. vão ter a glorificação do corpo, não é isso? Eles vão passar pelo tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para galardão. Na vinda dele, ele traz o galardão. E aí é onde que as nossas obras vão ser provadas pelo fogo. 1 Coríntios capítulo 3. O que for feito em Deus, pedras preciosas, vai permanecer. Aí ele fala de obra de madeira, palha ou feno, se eu não me engano. Essas vão ser queimadas. Mas ele diz assim, ó, mas o mesmo será salvo, ainda que pelo fogo. Entende? Aí eles vão passar pelo tribunal de Cristo. Não para condenação, mas para galardão. Amém, amado? Podemos? Podemos terminar, amado? Depois a gente continua. A gente vai partir do ponto, me lembrem, tá? Me lembrem. A gente vai partir do ponto de quem são essas nações e como essas nações coabitarão com a igreja desse reino milenar, que será na terra. Tá bom? Aí a gente vai ler Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 11, já estou deixando até aqui um spoiler para você ler. Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 2, Isaías 66, 65, é bom você ler. Todo o capítulo é muito importante, tem muita referência bíblica sobre isso. Tá bom? Vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos em nome de Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Como é glorioso, ó Deus, estudar acerca dos teus desígnios, do teu plano, da tua grandeza, dos teus feitos. Aquilo que o Senhor tem preparado para a tua igreja antes mesmo da fundação do mundo. E o Senhor nos chama de bendito. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, firma nossos pés na rocha, que possamos ser fiéis, ó Deus, até o fim. Aquele que for fiel até o fim será salvo. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus amado, que nós possamos sim ser cheios do Espírito Santo e não se embriagar com vinho, com a dissolução, mas que possamos, ó Deus, viver para a glória do teu nome como boas testemunhas do Evangelho de Cristo, profetizando e pregando baixo ao poder do Espírito Santo. Por isso, ó Deus, usa a tua igreja nessa última hora como atalaia, Senhor, para despertar os que dormem, para ressuscitar os mortos espirituais, porque diz a tua palavra que chegará o dia em que os mortos ouvirão a voz do Senhor, e aquele que ouvir vai reviver. Por isso, Deus Santo, nos usa assim como profeta dessa última geração, nos reveste do teu Espírito, lapida a tua igreja, limpa a tua igreja, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, meu Pai, porque o Senhor é santo. O Senhor é puro. O Senhor é tão puro de olhos que a gente não pode contemplar, compactuar com o mal. Por isso, Deus, que a tua igreja venha ser lavada, purificada por meio da tua palavra, Deus. Para que não haja mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante. Que nós possamos, ó Deus, como igreja gloriosa, todos os nossos irmãos espalhados sobre a face da terra, possam se apresentar a ti de maneira bela, gloriosa, onde o Senhor possa, Deus, regozijar na sua noiva e um dia será esposa da tua igreja. Muito obrigado, Deus, pelos teus feitos, pela tua obra. Guarda-nos de perto, guardando, Deus, também a nossa entrada para os nossos lares, como o Senhor tem guardado a nossa saída. Leva-nos em segurança, nos dê uma noite de paz, nos dê uma semana de vitória. O Senhor tem liberdade de operar, ó Deus, em nosso meio, repreendendo todo mal, todo espírito imundo, ó Deus, em nome de Jesus. Opera, Deus, em nós e através de nós. Tenha liberdade de curar, se assim o Senhor quiser, batizar com o Espírito Santo, porque o Senhor é Deus, e antes de ti não houve e não tem pouco haverá Deus semelhante ao Senhor. Te damos graça por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amado? Que o Senhor assim nos abençoe em nome de Jesus. Quinta-feira, se assim nos permitir, a gente dá continuidade a partir desse ponto, tá bom?
Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, com todo aquele que crê, que recebe. Se você não desse, diz amém. Amém. Que a vitória é nossa. Se o Senhor é por nós, e operando o nosso Deus, foi o único que pode pedir a todos a paz do Senhor. Deus abençoe. Uma noite maravilhosa em nome de Jesus amado.